Você já teve ou tem aquela dor chata em peso na virilha, que piora quando você faz força ou quando você fica longos períodos sentados com uma calça mais apertada ou uma postura fixa durante longo período e que é uma dor que no início da manhã tende a ser mais leve e que no final do dia ela tende a se acentuar e que só para quando você deita? Isso pode ser hérnia. Mas se acalma, você está no lugar certo. Eu vou te explicar todos os sintomas e os fatores de risco dessa doença. Não sai daí! Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E nesse canal eu destino ao mundo tanto da cirurgia geral quanto da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas como eu não gosto muito de enrolar, vamos para a parte prática da coisa. E como também eu não consigo me controlar, eu sempre tenho que explicar a anatomia e fisiologia, o funcionamento da doença, para que seja mais fácil do paciente entender como ocorre o seu processo de dor, para que a forma de prevenir essa dor se torne mais clara na sua cabeça, para que ele possa ser mais efetivo nessas condutas. E quando nós falamos de hérnia, pessoal, nós estamos falando de uma doença estrutural. Vamos falar de forma grosseira. Imagina uma parede e essa parede ela divide dois compartimentos. E esses compartimentos são divididos por essa parede para quê? Para que o produto de um compartimento não passe para o produto de outro compartimento. Se essa parede tiver um buraco, facilmente alguma coisa pode passar por dentro desse buraco para o outro compartimento. E agora, quando a gente traz isso para a parte do nosso corpo, a gente tem que imaginar que a nossa barriga ela tem que ser fechada hermeticamente, sem falhas. Quando na nossa barriga existe uma falha, o conteúdo da nossa barriga tende a querer sair por essa falha, como se fosse aquele buraco na parede que eu havia exemplificado para vocês. Essa falha que permite com que o conteúdo que tem dentro da nossa barriga queira sair, isso nós damos o nome de hérnia. É exatamente essa falha, esse buraco. E dependendo do lugar que ocorre essa falha, essa hérnia vai ter um nome diferente. E a hérnia que nós vamos falar aqui é a hérnia inguinal, aquela que ocorre na virilha e é aquela hérnia que pode descer por saco dos homens e que aparece numa boa parte das vezes um tufadinho nessa região da virilha e é um tufado que as pessoas falam que é como se fosse um vento que tende a aumentar e piorar com o esforço, com o decorrer do dia e tende a se acentuar e a melhorar com o repouso e quando o paciente se estira e fica deitado. Essa tendência dela querer sair é somente quando a pressão da nossa barriga está aumentada. E quando é que a pressão da nossa barriga está aumentada? Quando nós estamos longo período sentados, quando nós estamos fazendo força, quando nós vamos evacuar, quando nós vamos fazer xixi para aqueles pacientes que têm dificuldade de urinar. E aí a tendência do que tem dentro da barriga é querer sair. E claro, quando essa força é neutralizada, a tendência é retornar para a barriga. Então, se você imagina que você tem uma falha e que quando você faz força, o conteúdo de dentro sai estirando esse buraco para ele poder sair, ele gera um estiramento, daí vem aquela dor em peso latejante, tipo uma rasgadura que comumente as pessoas falam. Doutor, estou com uma rasgadura. E é tecnicamente isso mesmo, é uma rasgadura. E a dor também é essa dor em rasgadura que lateja. E parando rapidinho, a hora do pedinte. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? E aperta o like, não custa nada. Só um tempinho de vocês. Vamos voltar para o nosso tema. De modo geral, existem pessoas que têm mais tendência do que outras a ter hérnia inguinal. E aí tem a questão dos fatores de risco da hérnia inguinal. Existem 6 principais fatores de risco para o paciente desenvolver uma hérnia inguinal, que é a hérnia da virilha. E o principal deles é ser homem. Isso mesmo, o homem tem muito mais risco, cerca de 8 a 10 vezes mais risco de possuir uma hérnia inguinal, uma hérnia na virilha, do que uma mulher. Isso por causa da sua estrutura anatômica. A idade também é um outro fator de risco. Então, o aparecimento das hérnias inguinais, elas têm uma tendência a ocorrer naqueles pacientes após a 6ª, 7ª década de vida. Lógico, a partir do momento que nós vamos envelhecendo,
os nossos tecidos vão se tornando fragilizados. A própria questão familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, também entra como um fator de risco para o desenvolvimento de hérnia inguinal. Pacientes que têm algumas doenças que alteram o metabolismo do colágeno, que é como se tivesse uma dificuldade na formação dos tecidos. Aqueles pacientes que já realizaram cirurgias de próstata, também aumenta até 4 a 5 vezes o risco de desenvolver uma hérnia inguinal. E aqueles pacientes de baixo peso, eles têm uma maior tendência de desenvolver essa hérnia na virilha do que os pacientes obesos, que nesse caso entra até como um fator de proteção para o desenvolvimento da hérnia inguinal, diferente das hérnias que ocorrem na porção anterior do umbigo, acima do umbigo, que aí a obesidade já passa a ser um fator de risco. Quando nós falamos dos sintomas da hérnia inguinal, isso nós vamos perceber na virilha do paciente, que é nessa região que eu vou mostrar para vocês. E o primeiro sinal que surge, sem dúvida, é a dor. É lógico que essa dor, ela pode vir ou não acompanhada daquele tufado característico da virilha, da região inguinal. Esse tufado, quando ele surge, o paciente pode ou não sentir dor, assim como o paciente pode sentir dor de hérnia sem que ele tenha esse tufado, naquelas hérnias mais pequenas. Muitas vezes, dependendo do tamanho da hérnia, esse tufado ele pode se prolongar para a região mais inferior do testículo e comumente o paciente relata que quando ele deita e ele vai dormir, ele percebe que aquele tufado ele vai se recolhendo para dentro e ele fica praticamente desaparecido. Só que no outro dia, quando ele acorda e no decorrer do dia, aquele tufado vai voltando e aquela hérnia vai descendo novamente. E além do inchaço, um sintoma mais comum é a sensação de peso, de rasgadura, como se tivesse inchado naquela região. É uma dor pouco localizada, nós chamamos de dor surda, você não consegue definir com a ponta do dedo, você sente que aquela região toda está dolorida e que piora muito com o esforço, como eu havia dito para vocês. Em mulheres, além de ser menos frequente a possibilidade da hérnia inguinal, os sintomas da mulher também são mais vagos, eles são mais inespecíficos, porque eles são muito mais espalhados do que no homem. E uma outra coisa também característica da hérnia inguinal na mulher é que para você examinar a hérnia inguinal na mulher é muito mais difícil do que no homem. Então, geralmente são hérnias mais difíceis de se avaliar, que quando nós não conseguimos detectar essa hérnia no exame físico, muitas vezes nós precisamos solicitar exames de imagem para comprovar a existência dessa hérnia. A intensidade desses sintomas, eles são proporcionais ao aumento da pressão na barriga, trocando em miúdos, quanto mais força você fizer, maior vai ser a intensidade da dor. E aí, pessoal, nós não falamos só de força, tá? Nós também falamos do paciente que passa o dia sentado, ou que está com uma calça apertada, ou que está com o cinto apertado, que ele passa longos períodos nessa postura. Eles tendem a dizer que fica um peso e um ardor extremamente desconfortável, que muitas vezes eles têm que se esticar para melhorar aquela sintomatologia, e que é uma dor que melhora quando o paciente se estica ou quando o paciente deita. E quando se fala da intensidade de dor, de modo geral, o paciente que tem hérnia inguinal, ele geralmente sente dor de leve a moderada, isso principalmente relacionado ao esforço, mas as dores intensas, elas não são comuns no cotidiano. E por que eu abro esse parêntese? Pacientes que possuem hérnia inguinal e que evoluem com crises de dor muito intensa, nós sempre temos que suspeitar das complicações da hérnia inguinal. Vocês lembram daquele negócio, a hérnia do fulano estourou? Pois é, não é bem estourar. A hérnia ela tem dois tipos de complicação, a hérnia inguinal. Um deles é o que a gente chama de encarceramento, que é quando aquele conteúdo sai e ele não consegue voltar, mas ele não está estourado. E a outra que se torna uma emergência médica é o estrangulamento, que é quando depois de uma força aquele conteúdo sai no buraco, só que ele não consegue voltar e aquela base que ficou presa no buraco, ela começa a prejudicar o suprimento sanguíneo. Essa é que é a hérnia perigosa e que precisa ser operada de emergência, que comumente as pessoas confundem com hérnia estourada, mas na realidade é uma hérnia estrangulada. Essas hérnias,
como mostra a imagem, elas ocorrem, elas vão ficando violáceas e enegrecidas porque o tecido vai perdendo a vascularização. E se for uma alça intestinal, uma tripa, a tendência é até que essa tripa apodreça e entre em um estado muito crítico de saúde desses pacientes. Quantos pacientes evoluem com esse tipo de complicação? É comum, além da dor intensa, náuseas, vômitos, sinais de obstrução intestinal e dor na barriga de forma difusa. Esses pacientes eles precisam ser operados de emergência, porque isso se trata de uma emergência cirúrgica, no caso da hérnia estrangulada. A partir do momento que nós temos uma hérnia inguinal, se ela tem sintoma, o tratamento é cirúrgico. Algumas hérnias muito pequenas em pacientes assintomáticos que não têm sintomas e que não têm uma vida com um esforço laborativo muito grande, pode até ser optado por não operar e ter uma conduta expectante. Mas o tratamento da hérnia inguinal eu vou falar em um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu falo que esse conteúdo eu faço com imenso carinho para ajudar vocês. E é claro que eu tenho recebido muito carinho em troca e isso me deixa extremamente feliz. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? E claro, se não quiser nos seguir, isso vai ser um imenso prazer para a gente.